Bom, pessoal, hoje em pneumologia a gente adentra no conteúdo então correspondente à asma bronquial. Nós vamos aqui trabalhar com conceitos, vamos trabalhar com alguns exames, solicitação de alguns exames, tá? E alguns tipos de provas. E lá pra frente a gente comenta do tratamento. O tratamento às vezes fica para a próxima aula porque é bem específico e é bem complexo, são várias etapas de tratamento. Hoje a gente vai entender mesmo como funciona a doença, como que ela age, o que está por trás disso daí. Vamos lá então, asma bronquial, eu tenho, ali eu posso dizer, de 2 a 3 definições, tanto mesmo que eu posso citar como inflamação crônica das vias aéreas, né? Eu posso citar só hiperreatividade ou eu posso citar obstrução. Mas o conceito mais abrangente seria a inflamação crônica das vias aéreas, que está associada a uma hiperreatividade do brônquio. Essa hiperreatividade do brônquio vai depender do agente causal, do agente etiológico lá que vai desencadear essa hiperreatividade bronquial. Geralmente a asma ela cursa com episódios recorrentes de sibilância. Sibilância, lembra lá da fisiologia, da semiologia médica? O sibilo é tipo aquele ruído um pouco mais estridente, de caráter que parece um assovio. Então, são episódios correntes de sibilância associados com dificuldade respiratória, com dispneia. O paciente muitas vezes se queixa também de opressão, de compressão torácica. O paciente fala, estou sentindo, parece que o tórax está apertado, o peito está apertado, não estou conseguindo respirar, não consigo expandir o tórax para respirar. E pode cursar com tosse e tende a ter predomínio noturno. Tem essa característica. Não que é uma enfermidade exclusiva de predomínio noturno, não, mas ela tem esse caráter, de essas crises, na maior parte, acontecer no episódio da noite. A fisiopatologia é bem simples, nós temos aí uma obstrução do fluxo aéreo, geralmente tende a ser um episódio reversível, na maioria das vezes. E essa reversibilidade pode ser tanto espontânea ou pode ser com o tratamento. Aí o tratamento vai depender se vai ser aquele tratamento de ataque ali, que o paciente vai usar somente quando tiver crise, ou vai ser contínuo, algo de manutenção. Vamos lá. É um processo inflamatório crônico das vias aéreas caracterizado pela hiperreatividade do brônquio, frente a uma ampla variedade de estímulos. Temos aí um leque etiológico muito grande quando eu falo dessa hiperreatividade bronquial associada à asma e a broncoconstrição. Broncoconstrição, estreitamento bronquial, a contratura do brônquio. Então o brônquio ele fica estreitado. Então, ocorre essa broncoconstrição variável, tende a ser reversível também. E tem uma função pulmonar normal nos períodos entre uma crise e outra. Não altera a funcionalidade, não altera a mecânica do pulmão depois que termina a crise. Essa característica aí, é essa hiperreatividade mesmo. Em indivíduos suscetíveis, ou seja, quando há predisposição, essa inflamação causa episódios recorrentes de obstrução com sibilância. A sibilância é uma característica, é um sinal da asma, o sibilo. Causa dispneia, causa tosse, particularmente à noite e ao despertar pela manhã. Então é de predomínio noturno
E o paciente pode referir também que essa crise é na hora que ele acorda. Doutor, me dá essa crise geralmente quando eu acordo. Geralmente se deve a um mecanismo de hipersensibilidade do tipo imediato, né, do tipo 1. E tem a liberação, como é uma hiperreatividade, é algo inflamatório, tem liberação de histamina, tem liberação de bradicinina, tem liberação de leucotrieno, beleza? E falando da patogenia, da patogênese da asma, isso tudo se baseia num fenômeno de dois passos, né, de duas etapas. O primeiro é a sensibilização a um composto externo, a um agente, a um alérgeno, tá? Ao exemplo, ao pólen, alguma coisa assim, poeira. Tem essa sensibilização a um composto externo que origina o desenvolvimento preferencial de linfócito T helper tipo 2. Então, o primeiro passo consiste nessa etapa, a sensibilização a um composto externo, seja qual composto for. Tem asma que vai piorar com pólen, tem asma que vai piorar com poeira, tem asma que vai piorar em contato com o pelo do gato. Dando um exemplo para vocês. Tá? O segundo passo, já a segunda etapa, seria o quê? Direcionar essa inflamação, essa inflamação que foi derivada desse linfócito T helper tipo 2, lá para a via aérea superior. Lá para a via aérea inferior. Tá? Que é onde vai ocorrer essa obstrução em si, nas vias aéreas inferiores. Então, primeiro, tem a sensibilização ao agente externo, que começa o desenvolvimento preferencial do linfócito T e linfócito T helper tipo 2, e depois ocorre o direcionamento dessa inflamação derivada desse desenvolvimento de linfócito T helper tipo 2 para as vias aéreas inferiores. Então acontece de pilar em pilar. Esse processo inflamatório ele segue, né, sendo organizado e regulado por uma rede de citoquinas, de fatores de crescimento. E essas citoquinas e esses fatores de crescimento, eles se interatuam de forma mútua. Essas citoquinas, né, elas são proteínas de caráter extracelular mensageiras, que elas vão ter relação nessa interação celular. O que a citoquina vai fazer? Ela vai se superpor às outras e vai começar uma atuação de maneira sinérgica. Essas citocinas elas são secretadas não só pelas células inflamatórias, mas também pelas células epiteliais. Aqui já tem essa secreção por parte do fibroblasto também, por parte de célula do músculo liso. Tudo que está lá na via aérea inferior. E nós temos essas citoquinas classificadas nessas que são derivadas do linfócito T helper tipo 2, IL4, IL5, IL3 e IL9. Nós temos as quimioquinas, né, que vem ali as quimioquinas RANTES, as eutaxinas, a proteína quimiotática do monócito, né, que aí entra ali MCP1, fator estimulante de colônias, o GM, que é o derivado do TH2.
nós vamos ter lá a classificação dessas citoquinas que são pró-inflamatórias. As que são pró-inflamatórias têm a característica ali, o fator de necrose tumoral alfa, que é derivado do TH2 também, e a interleuquina 1B. Beleza? Outra classificação que nós temos também das citoquinas na asma. Temos as citoquinas imunomoduladoras, ou também chamadas de citoquinas anti-inflamatórias. Que aí tem gama-interferon, IL-12, IL-18 e IL-10. E nós temos os fatores de crescimento. Envolvidos também entram dentro das classificações de citoquinas na asma, que é o TGF, o TGF-B e o EGF. Beleza? Então nós temos essas classificações de citoquinas. Agora, falando de inflamação crônica, a inflamação crônica ela tem uma característica que ela causa uma espécie de um remodelamento da parede da via aérea. O que acontece? Esse remodelamento, o produto final é um câmbio estrutural nessa estrutura, na estrutura que está afetada. O que acontece? Esse câmbio estrutural tem um propósito de tentar mudar o curso natural da asma. Ainda devem ser clarificados o rol funcional exato de cada citocina, citoquina dessa, onde age cada uma durante esse processo inflamatório, durante a remodelação e o comportamento alterado da via aérea, que é no próprio broncoespasmo. O melhor conhecimento de rol das citoquinas criará novas perspectivas terapêuticas na asma. Então, quando a gente tiver essa diferenciação melhor, provavelmente a gente consegue tratar ela de uma forma mais cirúrgica, né? Mais específica ali, citoquina por citoquina. Já o linfócito T, né, o linfócito T helper tipo 2, ele é considerado como o principal motor, né, o principal orquestrador dessa inflamação da via aérea no processo de asma. Aqui a gente tem outro fator aqui. Aparentemente, a produção dessas citoquinas antes que esse influxo de eosinófilos ou a própria produção de IgE acaba sendo a causa dessa hiperreação bronquial. Ou seja, quando eu tenho essa asma associada alergia, um fator externo alérgeno, eu tenho um paciente que está tendo produção de IgE. Eu tenho associado IgE. Asma com caráter alérgico, IgE. Beleza? Vamos lá, a epidemiologia. Como que funciona a epidemiologia? Quanto que afeta? Quanto? A prevalência é de aproximadamente 300 milhões de pacientes a nível mundial, né? E estima-se que em 2025 apareçam aí cerca de 100 milhões adicionais. No Paraguai, essa prevalência ela é em torno de 9,7% da população. No Brasil já é um pouquinho mais alto, 11,4%. Na Argentina 5,5%. No Uruguai 9,5%. E a proporção da população que tem acesso ao tratamento de asma no país é menor que 50%. Ou seja, nós temos muitos pacientes que sofrem dessa enfermidade
e não são devidamente tratados, não são devidamente medicados, seja por falta de informação, tá? Seja pelo próprio paciente que eles não quer tratar, não quer impor saúde, não quer procurar um médico. E a mortalidade gira em torno de 0,2 a cada 100 mil habitantes. Isso aqui eu já falo a nível de Mercosul. Vamos lá. Alguns fatores desencadeantes da asma. Nós temos fatores tanto diretos ou fatores indiretos. Os fatores que são diretos, nós temos ali infecções, tá? Infecções de parênquima respiratório, de aparelho respiratório. Os alérgenos que eu citei, né? Pode ser o próprio pólen, o próprio pelo do gato, a própria poeira, ou aquele próprio pó de tecido. Vai depender, cada pessoa reage a alguma coisa aí, a algum alérgeno desse. O tabaco. Tem pessoa que sente a fumaça do tabaco, do cigarro, já começa a cursar com obstrução bronquial, com espasmo lá do brônquio, essa hiperreatividade. Contaminantes atmosféricos. Nós observamos que alguns pacientes que sofrem de asma quando nós temos aí um período em que o índice de poluição do ar está maior, esse paciente tende a ter esses episódios de uma forma mais recorrente ainda. Frio, umidade, são vários fatores que são ligados aí como fatores diretos. Agora os fatores indiretos, é aquele paciente que fala assim: doutor, eu começo a fazer exercício físico e eu começo a tossir, eu tenho que ir lá usar a bombinha. Ou o paciente que tem alergia ou tal medicamento causa hiperreatividade. Doutor, não posso usar um exemplo de pirona porque me tranca tudo, tá? Gravidez. A própria gravidez é um fator indireto para um desencadeamento de asma. E a própria doença do refluxo gastroesofágico, ela também se torna um fator desencadeante. O diagnóstico eu começo primeiro com a minha suspeita clínica, por tudo que o paciente refere, né? O paciente vai referir tosse, vai referir falta de ar, e pode ter caráter noturno, né? Ou ao amanhecer, ou quando o paciente desperta, quando o paciente levanta, né? E eu vou fazer a confirmação diagnóstica. Aí aqui entra a espirometria. A espirometria aqui eu vou fazer com a broncodilatação, o teste de broncodilatação. Vou calcular a medida da variação de pico fluxo domiciliário, que a gente vai falar depois desses testes aqui. E as provas de broncoprovocação. Vou provocar a hiperreatividade do brônquio do meu paciente para eu testar isso daí. O teste do broncodilatador positivo, eu vou usar ali o beta 2 agonista, né? Então eu vou ter ali uma FVC maior de 7% do valor basal. Vou ter ali uma FEV1 maior de 11% do valor basal, ou o paciente melhora um volume acima de 200 ml. Ou vou ter uma FEF de 25% a 75% depois do beta 2 agonista aí, acima de 35% do valor basal. Tá bom? Então, temos alguns desses padrões aí. Determinação do pico fluxo. Temos uma variação acima de 20%. Tá? Essa variação tem que ser pelo menos em mais de 3 dias por semana. Catalogado ali pelo menos 2 semanas. Não é uma semana só. Eu vou ali testar 3 dias e beleza. Não, pelo menos 2 semanas para dar um teste bem fidedigno.
eu tenho um aumento de pico fluxo acima de 15% depois do beta-2 agonista que foi inalado, ou eu tenho um descenso acima de 15% depois de 6 minutos de exercício. Você expõe o paciente ao teste ergométrico, à prova ergométrica, tá? E ele vai ter uma queda desse pico fluxo depois do exercício físico. O próprio teste de provocação bronquial é quando eu tenho aquela alta suspeita, mas a espirometria está normal. Eu fiz a espirometria com o broncodilatador e veio normal. Ou veio uma variação de pico, esse pico fluxo domiciliar menor de 20%. Então eu não tenho como especificar isso aqui. Aí eu vou fazer o teste de provocação bronquial. Eu vou fazer o teste com a metacolina. O que vai acontecer? Vai ter uma queda da FEV1 para mais de 20% do valor basal. E eu vou expor o paciente a esses alérgenos. Eu vou expor o paciente ao pólen, eu vou expor o paciente a amostra de poeira, eu vou expor ele ao alergênio. E vou ver a que ele vai, a que situação eu vou encontrar essa hiperreatividade bronquial. Graus de severidade da asma. Eu posso ter a asma intermitente. O que é asma intermitente? É aquela asma que eu tenho o sintoma durante o dia menos de uma vez por semana. Depois a gente vai ver o que o protocolo brasileiro fala também. Menos de uma vez por semana. E o sintoma noturno é menos de 2 vezes por mês. Isso é asma intermitente. A asma persistente leve é quando eu tenho aquele sintoma durante o dia, o sintoma diurno mais de uma vez por semana, e eu tenho um sintoma noturno mais de 2 vezes por mês. É aquele paciente que às vezes chega para você e fala assim: doutor, eu estou acordando quase uma vez por semana com falta de ar. Beleza? Eu tenho a persistente moderada, a asma persistente moderada, é quando eu tenho sintomas diurnos diários. O paciente todo dia está se queixando de dispneia. E ele acorda mais de uma vez por semana. Doutor, está me dando crise 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu estou acordando por causa dessas faltas de ar. E a persistente severa, né? Quando você tem múltiplos episódios de dispneia, de obstrução bronquial durante o dia e sintomas noturnos de forma frequente, falando a grosso modo, tá? Tem essas características aí. Na hora que a gente for passar o tratamento, a gente for especificar o tratamento, a gente entra também nessa questão dessas classificações de asma também no protocolo brasileiro. Vamos lá. Objetivo do tratamento é curar o paciente, sarar ele 100%? Não. Tá. Isso é um negócio que é crônico, mas a gente busca controlar essa enfermidade ao ponto em que o paciente consiga ter uma vida normal, o paciente consiga caminhar, consiga trabalhar, consiga exercer suas funções no dia a dia. Esse é o objetivo do tratamento. Segundo passo do objetivo do tratamento: eu preveni a obstrução crônica desse fluxo aéreo. Eu preveni que esse brônquio ele faça a constricção e não retome o seu calibre normal mais. É isso que eu não quero que aconteça. E eu reduzi a mortalidade.
o paciente asmático pode morrer? Pode. Vai chegar um ponto em que essa obstrução bronquial ela vai ser crônica ao ponto de obstruir o fluxo aéreo, em que chega um ponto o paciente começa a desaturar, não tem beta 2 que faça com que esse brônquio dilate outra vez. Tá? Então o paciente cursa por uma hipóxia, por uma hipoxemia, e pode cursar com parada cardiorrespiratória depois. Isso vai depender de paciente para paciente, como for atendido esse paciente e dado o tratamento inicial. Eu já vi paciente asmático ir para o tubo, sem Covid, sem nada, só por causa da asma mesmo. Asma não controlada, não tratada, até chegou um ponto. Tá? Essa inflamação ela exacerbou de um tanto, o brônquio contraiu e o paciente veio a óbito. O paciente foi entubado, ficou ali uns 2 dias no ventilador mecânico. Não conseguia restabelecer esse fluxo bronquial devido a essa obstrução exacerbada. O paciente veio a óbito. Ok? Então nós temos aí algumas medicações, alguns medicamentos que nós usamos para fazer o controle. Aqui a gente só vai comentar deles. O tratamento em si vai ficar para a próxima aula. O tratamento é um pouco comprido, bem específico. Tá? Então nós temos aqui medicações controladoras, fármacos controladores. Fármacos que vão pelo menos ali brecar a crise. Então nós temos ali os glucocorticoides, né? Entra ali a beclometasona, budesonida, a fluticasona. Temos o cromoglicato sódico, o nedocromil e o clássico beta-2 agonista de larga duração. O de larga duração, não confunda com o de curta. O de larga duração, que é o salmeterol e o formoterol. Aí nós temos as teofilinas, os antileucotrienos. Que aí o antileucotrieno que a gente usa bastante, você pode citar também o montelukast e o zafirlukast. Beleza? E aí nós temos as medicações de alívio. Lembra? Nós temos as medicações de controle, vão segurar essa inflamação crônica aí, vão segurar essa hiperreatividade. E nós temos as medicações de alívio, que é quando o cara está na crise, você vai passar essa medicação para tirar o cara do prego. Beleza? Temos os beta-2 agonistas de curta duração, aí entra o clássico salbutamol. Tá? O salbutamol e o anticolinérgico, que aí você entra aí com o ipratrópio. Tá? Aí temos as teofilinas de curta duração e a própria epinefrina. Por isso que eu já vi então passar salbutamol associado com epinefrina. Sim, cuidado com a diluição. Só cuidado com a diluição que dá tudo certo. Vamos lá. Quando eu falo dos controladores, vou usar a fluticasona, vou usar o que tiver mais disponível ali e acessível para o meu paciente. Tá? A gente vai ver depois lá esses padrões de tratamento para a gente ver o que a gente vai passar. Beleza? Mas a princípio, de corticoide inalado, fluticasona, budesonida, tá? Clássico de achar. As cromonas, né? Que é o nedocromil. Beta-2 de larga duração, de longa duração, salmeterol. As teofilinas, né, de liberação sustentada, e os antileucotrienos, montelukast. E o de curta duração, recapitulando, salbutamol
beleza? O ipratrópio, a aminofilina, que é uma teofilina de curta duração também. Só que essa teofilina, geralmente ela vem em infusão contínua, quando o paciente está nessa obstrução mais severa aí. E os simpático miméticos, né? Que aí, no caso, você vai associar a epinefrina. Beleza, pessoal? Esse tratamento a gente vai focar semana que vem, pilar por pilar. São vários passos, tá? 5 passos de tratamento. Então, nós vamos focar na próxima aula no tratamento. Vamos lá. Geralmente, quando é uma asma intermitente, eu vou passar o beta-2 agonista de acordo com a necessidade. Eu não vou passar medicação de controle quando é intermitente. Quando é uma asma persistente leve, aqui sim eu já posso passar um corticoidezinho inalado de acordo com o que o paciente precisa também, de acordo com a demanda desse paciente. Se já é uma asma persistente moderada, aí sim eu vou passar corticoide, vou passar o beta-2 de longa duração. Beleza? Dependendo, já vai vir uma teofilina de ação prolongada. E o beta-2 agonista vai dar necessidade do paciente também. Agora, tem um paciente que tem uma asma persistente severa. Aí vai beta-2, tá bom? De longa duração. Vai corticoide, vai teofilina de longa duração, vai antileucotrieno, vai corticoide oral também, para ajudar esse controle. Beleza? E detalhe, esse beta-2 vai ser de acordo com a demanda do seu paciente, do tanto de crise que ele vai ter, tá bom? Para você dosar isso daí. Beleza? Vamos aqui, ó. O próprio conceito da imunoterapia, né, pode ser considerado em caso de alergia a pólen, pó doméstico, epitélio de animal. Só quando o paciente faz o controle desses alergenos, tá? Esse tratamento farmacológico começa a ser eficaz. O que acontece? Se o paciente está fazendo uso de medicação, só que se ele não evita o contato com esses alergenos, não adianta de nada, tá? É enxugar gelo. Você está passando medicação para desinflamar o bronco do seu paciente, tá? Para dar uma aliviada, mas o paciente está lá agarrado com o gato o dia inteiro, tá? E ele tem alergia ao pelo do gato. Não adianta nada. Então você tem que orientar o paciente a se cuidar com respeito ao contato com os alergenos. Beleza? Pessoal, agora nós vamos entrar na parte do restante do manejo, né, do manejo do paciente, tanto domiciliar, tanto hospitalar ou no ambulatório. Aí esse daí vai ficar para a aula que vem. Beleza, pessoal?